Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Para o Novo Amanhã. Sou Luiz Rorato e hoje, infelizmente, vou ter que continuar falando sobre incêndios. É público e notório, ou seja, todos nós estamos sabendo e muitos de nós, milhões de brasileiros e brasileiras, estão sofrendo as consequências diretas dos milhares e milhares de incêndios que estão acontecendo no Brasil afora, sobretudo na região norte, na região centro-oeste, em parte da região sudeste e também aqui na região sul, no Paraná. São milhares de incêndios, muitos dos quais, obviamente, criminosos. E o que mais me intriga é que algumas autoridades que foram questionadas sobre o assunto, foram entrevistadas nos meios de comunicação sobre o assunto, ainda têm um excesso de zelo, digamos assim, o que até certo ponto é aceitável para não incorrerem no risco de cometer algum crime ou falar alguma asneira, mas alguns exageram. Por exemplo, eu vi um dos entrevistados, se não me engano, do estado de São Paulo, dizendo que ele acredita que a maioria dos incêndios sejam causados por iniciativa humana. Mas é óbvio que não só a maioria, mas 100% dos incêndios são causados por iniciativa humana, pela mão humana. Eu, por exemplo, nunca vi um macaco com um galão de gasolina, ou um outro animal qualquer, um gato, um cachorro, uma vaca, um sapo, um sagui, um jabuti, um cavalo, uma égua, um boi, uma vaca, uma onça, um jacaré, carregando um galão de gasolina, fósforo, isqueiro, um binga, como meu pai dizia, para acender, para atear fogo em qualquer lugar que seja. Muito pelo contrário, os animais são vítimas dessa insanidade humana. Até um incêndio que eventualmente, como relatam os noticiários, acontece de um fogo atravessar uma rodovia, levado pelo vento, uma fagulha de fogo, digamos assim, é levado pelo vento, atravessa a rodovia e inicia um novo incêndio do outro lado da rodovia. Teve um começo lá atrás que foi um ser humano que ateou, intencional ou não, ou porque jogou uma bituca de cigarro pela janela do carro, ou andando a pé, ou de bicicleta, ou de moto, jogou uma bituca. Mas mesmo assim, mesmo que não seja crime, digamos assim, mesmo que não tenha sido intencional, é irresponsabilidade. Ingenuidade seria uma criança de até 4, 5 anos atear fogo em algum lugar, mas não se tem registro disso. A partir do momento que uma criança tem entendimento, ela pode não saber as consequências, mas a partir do momento que ela bota fogo num mato seco ao redor da sua casa, por exemplo, ou em algum lugar que ela está passeando, ela sabe o que está fazendo. Eu, pelo menos, cresci sendo alertado pelo pai, pela mãe, pelos tios, pelas tias, pelo avô, pela avó, que não deveríamos brincar com fogo, que as consequências poderiam ser desastrosas. Então todo mundo sabe, a não ser aquelas pessoas com alguma deficiência ou limitação intelectual severa, todo mundo sabe que não dá para brincar com fogo, não dá para sair ateando fogo. A partir do momento que um adulto faz isso, teve um caso que aconteceu há cerca de 2 meses atrás, lá em Londrina, que um indivíduo que não tinha o que fazer, ele foi botar um fogo num matinho do outro lado da rua, nem era na frente da casa dele. Aí esse fogo se alastrou e queimou mais de 1.000 carros no pátio do Detran lá de Londrina. Foi muito rápido. Intencional ou não, esse indivíduo foi preso e obviamente vai responder pelo que cometeu, pelo crime que cometeu, ainda que não intencionalmente. Até porque está na lei que ninguém pode alegar ignorância para se eximir de um crime que comete. Todo mundo tem que estar muito bem informado sobre as consequências dos seus atos
e até das suas omissões. Por exemplo, omissão de socorro é crime. Em qualquer circunstância, se a pessoa atropela alguém, intencional ou não, acidental ou não, bêbado ou não, sob o efeito de droga ou não, e foge do local sob a alegação de que tinha medo de ser perseguido, de apanhar, de ser linchado, coisa e tal, está cometendo um crime de omissão de socorro. Então não tem desculpa para o crime, não tem desculpa para a irresponsabilidade, não tem desculpa para atear fogo nas florestas, nas plantações, não tem desculpas. O único fogo que é permitido, e aliás eu não entendo disso, não sei até que ponto isso é válido, no final das contas, é aquele fogo para manejo de roças, mas isso tem a hora certa e tem que ter um controle de segurança absoluto. O cara não pode botar fogo lá na roça dele sem se cercar, sem avisar os vizinhos, sem fazer um acero, como se diz lá no Nordeste, para impedir que aquele fogo se alastre sem controle. Então, todas essas ilações sobre o assunto, sobre a possibilidade de ser um ente extraterrestre, um ente sobrenatural que ateia o fogo, não existe. Não existe a autocombustão. Eu já disse isso em alguns vídeos aqui. As florestas, o mato seco não são entes sobrenaturais que sofrem de autocombustão, não existe isso. E a história do raio já está muito bem explicada também. Pode ser que um raio, salvo, eu não sou especialista no assunto, mas salvo prova em contrário, um raio sempre vem seguido de chuva torrencial intensa. Então, se começa até um fogo, começa a queimar, cai numa árvore e começa a pegar fogo, em seguida vem uma chuva e apaga. É bem fácil de entender isso e eu já vi muitas situações parecidas ao longo da minha vida. Então é inadmissível, é imperdoável que aconteça tantos incêndios. É óbvio que são orquestrados, que é uma ação orquestrada, não sabemos ainda quem está por trás disso, mas as autoridades estão investigando e os culpados, os eventuais culpados, têm que responder na força da lei a respeito desses crimes que estão cometendo. Não sabemos qual a intenção dessa gente, mas esses incêndios são criminosos. 6 ou 7 pessoas já foram presas em flagrante fazendo isso, e obviamente não são necessariamente os maiores interessados nisso. Obviamente tem alguém por trás disso com uma intenção bem maior de prejudicar o governo, prejudicar a própria nação, prejudicar facções políticas da oposição, da situação. O fato é que isso merece uma resposta à altura e na força da lei, como eu já disse, tá bom? É isso, meus queridos e minhas queridas. É o que tem para hoje, infelizmente. Um grande abraço a todos, gratidão eterna por me assistirem e prestigiarem meu canal. E por favor, inscrevam-se, dêem aquele like, aquele joinha que vai nos motivar bastante. É só disso que nós precisamos para continuar aqui tentando informar e lutar por um Brasil melhor e por um novo amanhã para todos nós, tá bom? Grande abraço, beijo, até mais.